10 princípios para uma vida extraordinária. Amém? Quem lembra aí diz amém. Amém? 10 princípios para uma vida extraordinária. Já falamos de um bocado deles. Acho que hoje nós estamos no 7º ou no 8º, talvez no 9º princípio, alguma coisa assim. Enfim, já caminhamos bastante. Falamos muita coisa aqui. Se por acaso você perdeu algum, vai na página da igreja no Facebook. Está lá todas as transmissões, ou no YouTube, né? No YouTube também tem as mensagens. Vale a pena reprisar. Deus falou poderosamente conosco em cada princípio. Nesses dias tem sido algo extraordinário. E hoje nós vamos falar sobre o poder da aliança. Diga comigo, o poder da aliança. Diga bem forte, o poder da aliança. O poder da aliança. Existe um poder sobrenatural na aliança. E é muito importante a gente atentar para isso, porque às vezes a gente faz alianças com quem nós não deveríamos fazer. Nós fazemos talvez sociedades com quem não deveríamos fazer, fazemos alianças de amizades com quem não deveríamos fazer, e isso vai nos custar muito caro. Às vezes fazemos até alianças de relacionamentos que não deveríamos fazer, e isso vai nos custar muito caro. Precisamos avaliar quais são os tipos de alianças que nós estamos entrando. Olha para a pessoa do lado, dá um sorriso, fala assim: não entre em qualquer tipo de aliança. Não entre. A Bíblia vai falar sobre o jugo desigual. Quem lembra do versículo? Amém? Jugo desigual. Às vezes você faz uma aliança com alguém que tem um jugo desigual. Pastor, o que é um jugo desigual? Uma pessoa que crê totalmente diferente daquilo que você crê. Uma pessoa que crê totalmente o oposto daquilo que você acredita. Isso é o que? Um jugo desigual. Ah não, pastor, mas eu fiz uma aliança com essa pessoa para ganhar ela para Jesus. Tira isso da cabeça, irmão. Você não faz aliança para poder ganhar alguém para Jesus. Primeiro você ganha, fundamenta nos princípios, coloca os princípios, depois você faz aliança. Você não inverte as coisas. Quem está entendendo diz amém. Precisamos tomar cuidado com quem fazemos alianças. Precisamos tomar cuidado, porque aliança é algo sério. Aliança é algo sério. Deus é um Deus de aliança, e Ele se move por meio de alianças. Existem 4 componentes dentro de uma aliança. Eu quero falar disso nessa noite. Existem 4 componentes dentro de uma aliança. Você que é solteiro, que não casou ainda, preste muita atenção nisso, para você avaliar bem com quem você vai fazer aliança. Existem 4 componentes que compõem, 4 fundamentos que compõem uma aliança. E eu quero falar disso com você nessa noite. Quem está animado aí diz amém. Então abra sua Bíblia comigo. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Você que está em casa aí também, abra sua Bíblia comigo, amém, vaso? Gênesis 12, versículo 1. E vai lá de novo e já compartilha aí essa mensagem com alguém, amém? Compartilha. Quem daqui que está no grupo da igreja aí, diz amém? Eu vou dar 15 segundos para você. Eu estou vendo um bocado de gente com o celular na mão, que disse deve estar já mandando, enviando, compartilhando o culto com alguém, né? Com certeza. É óbvio que você está. Mas eu vou te dar 15 segundos para você fazer isso. Lembra de alguém que você fala assim: poxa vida, essa pessoa deveria ouvir uma mensagem sobre aliança. Pega o link do culto aí, da transmissão, lá gente, me ajuda. Lá no grupo da igreja. E envia aí para um amigo no WhatsApp, ou manda no grupo da família. Fala: gente, assiste aí que Deus vai falar com vocês. Faça isso aí, seja bênção para a vida de alguém aí, em nome de Jesus. 15 segundinhos. Faça isso rapidinho. Aleluia. Enquanto isso, você que não abriu sua Bíblia ainda, Gênesis 12, a partir do versículo 1. Amém? Agora, já que você já enviou, larga o seu celular. Amém? Ou se não enviou ainda, quando terminar de enviar, larga o celular e presta atenção na mensagem, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Diz assim o texto, leia comigo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será
uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga amém. Diga, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Primeiro componente da aliança, que eu quero compartilhar com você, preste bastante atenção. Aliança envolve renúncia. Diga comigo, aliança envolve renúncia. Aliança envolve renúncia. A primeira coisa que Abraão precisou para cumprir a aliança que Deus havia feito com ele, para aceitar a aliança que Deus estava propondo, foi renunciar. Renunciar o que, pastor? O texto disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Renunciar. Primeira coisa que Abraão precisou fazer para viver a aliança, ele precisou renunciar. Diga para a pessoa que está do teu lado, fala assim: é impossível viver uma aliança sem você renunciar a alguma coisa. Quem está entendendo diz amém. Deus fala para Abraão sair. Presta atenção, Abraão não era um garoto assim igual o pastor Cris. Não sei porque a risada, mas Abraão não era um garotinho assim igual eu, menino ainda. Abraão tinha 75 anos, irmãos. Quantos anos? 75 anos. Você sabe o que é você pegar uma pessoa de 75 anos e falar assim: ó, sai da sua terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai, sai do lugar que você comercializa, que você compra, que você vende, sai do lugar que você já tem seus fornecedores, sai do lugar que você já conhece o açougue, a padaria, sai de tudo isso, renuncia tudo isso e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar, porque eu nem mostrei. À medida que você sai do lugar que você está, eu mostro para onde você tem que ir. O primeiro componente de uma aliança é sobre renúncia. Não tem como vivermos uma aliança sem renúncia. Abraão já tinha 75 anos e mesmo assim ele decidiu aceitar, renunciar coisas importantes para viver uma aliança com Deus. Olha aqui para mim. Para que você viva uma aliança com Deus, você vai precisar renunciar coisas importantes na sua vida. Abraão teve que renunciar família, amigos, vizinho, teve que renunciar trabalho, teve que renunciar um monte de coisa. Para vivermos uma aliança com Deus, só é possível através da renúncia. Quem está conseguindo entender diz amém. Toda aliança exige renúncia, é por isso que você não deve fazer aliança com qualquer pessoa, porque toda aliança exige renúncia. O que você renuncia por Deus hoje? Vou repetir a pergunta, talvez você estava em outro lugar, não entendeu. O que você renuncia por Deus hoje? O que você tem renunciado por Deus para viver uma aliança com Ele? O que você tem renunciado pela obra de Deus hoje? Ou será que você vive tudo que você quer viver e quando dá, você coloca Deus e a obra de Deus no meio do pacote? Pastor, quando dá, aí eu vou lá, quando dá, eu sirvo a Deus, quando dá, eu obedeço a Deus, quando dá. Presta atenção, irmão, é impossível viver uma aliança sem renúncia. Dá uma cutucada no vaso que Deus pôs do seu lado e fala assim: não tem jeito. Se você quer viver uma aliança com Deus, você precisa aprender a renunciar coisas importantes na sua vida. Porque se existe alguma coisa que você não pode renunciar por Deus, significa que essa coisa é mais importante do que Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, sobrinho, tio, cachorro, papagaio, periquito, esposa, tudo, por amor a mim, não é digno de mim. Quando ele fala para largar, não está dizendo de largar e nunca mais ver, abandonar. É você renunciar, é você colocar Deus no lugar que Ele merece na sua vida, colocar Ele em primeiro lugar, não colocar nada acima dEle.
Porque se você diz que Deus está em primeiro lugar na minha vida, e se tem alguma coisa que você não pode renunciar por Ele, isso é uma mentira que você está contando para você mesmo. Se existem coisas que você não renuncia por Deus, pela obra de Deus, significa que essas coisas são mais importantes do que Deus na sua vida. E deixa eu te dizer, irmão, o primeiro e o maior de todos os mandamentos, qual é? Vamos fazer todo mundo junto para ficar bonito? Vamos lá? Mas você sabe, né, qual é o primeiro e o maior de todos os mandamentos? Vigia, né, vaso? Né? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse já é o segundo, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Isso é ter uma aliança com Deus. Você saber que em momento nenhum nada pode estar acima de Deus na sua vida. Não importa o que seja. Se eu tiver que renunciar, eu renuncio. Não importa o que seja. Se eu tiver que abrir mão, eu vou abrir. Não importa o que seja. Se vai tomar o lugar de Deus na minha vida, eu vou renunciar. Abraão tinha 75 anos, irmão. Renunciou tudo. Às vezes a gente é novão aí, cheio de vida, cheio de força. A gente às vezes não consegue renunciar um convite de um amigo que chegou e falou assim: vamos ali passear comigo. Aí você, era o dia do culto, aí você, vamos. Claro que vamos. Lógico, não tem nada mais importante para fazer. Culto? Cultuar a Deus? Quem falou que isso é importante? Ir lá na igreja? Não, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Vai nesse engano do Satanás, irmão. Quem inventou essa frase aí foi o diabo, lá no inferno. Posso adorar a Deus em qualquer canto. Na minha casa, eu levanto minhas mãos. Nós precisamos entender que existem coisas que nós precisamos renunciar. Existem coisas que precisamos renunciar para viver uma vida de aliança com Deus. Quem está entendendo diz amém. Será que o que estamos fazendo é suficiente para justificar que temos uma aliança com Deus? Será que o que você está fazendo é suficiente para você justificar que você tem uma aliança com Deus? Lembra aí de tudo que você faz para Deus. Lembra aí de tudo que você faz para Deus. Pastor, mas é que eu dou meu dízimo. Seu preço é esse? Não, mas eu dou oferta também. Seu preço é esse? Não, pastor, eu vou na igreja. O culto de ceia eu não falto. O seu preço é esse? Será que o que você está fazendo é suficiente para justificar que você tem uma aliança com Deus? Não, pastor, eu esqueci. Além de tudo isso, eu ainda vou no GC de vez em quando. Seu preço é esse? Uma aliança com Deus é vivida todos os dias, de forma intensa. Uma aliança com Deus é vivida intensamente, da maneira mais intensa que nós podemos, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Que não tenha nada acima dele nas nossas vidas. Pastor, isso é fanatismo. Se para você é fanatismo, que seja, irmão. Para mim isso é guardar uma aliança com o Senhor. Isso é guardar uma aliança. Pastor, eu acho que não precisa de tudo isso para ter uma aliança. É mesmo? Fala para o seu marido, com quem você tem uma aliança. Hoje nós vamos ficar juntos. Amanhã, talvez eu fique junto com outra pessoa e ver se ele vai aceitar. E se ele falar alguma coisa, você fala: nossa, você está tão fanático. Porque às vezes as alianças carnais nós valorizamos muito mais do que a aliança espiritual que temos com Deus. Às vezes a aliança que temos com o nosso cônjuge valorizamos muito mais do que a aliança que temos com o Senhor. O Senhor espera de mim e de você que nós valorizemos a aliança que temos com Ele. E para isso, irmão, haverá necessidade de renúncia. Você não vai conseguir viver uma aliança com Deus fazendo tudo o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, da maneira como você quer. E se você acha que você tem uma aliança com Deus e faz tudo isso, eu vou te desenganar já. Você não tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com você mesmo. Você é o seu próprio Deus. Você faz do jeito que você quer. Ter uma aliança com Deus implica em adoração, devoção. Uma aliança com Deus implica em ter o Senhor como
o mais importante da minha vida, e principalmente obedecê-lo. Obedecê-lo. Honrar a aliança implica em obedecer a Deus. Quem está entendendo diz amém. Para caminhar com Deus precisamos fazer renúncia. Antes de Abraão começar a caminhar com Deus, ele precisou se soltar de tudo aquilo que o prendia. Por isso que Deus falou: Abraão, larga tudo. Deixa eu te perguntar, irmão, o que é que te prende para viver uma aliança de verdade com Deus? O que é que te prende para viver uma aliança de verdade com o Senhor? Me ajuda a pregar aí, vaso. Olha para esse irmão e fala assim: o que é que está te prendendo para viver uma aliança total com o Senhor? O que é que está te prendendo? O que é que te restringe para vivermos uma aliança com Ele? Vamos ter que soltar aquilo que está nos prendendo. Nada pode ser mais importante do que Ele. Existe um missionário chamado David Livingstone. David Livingstone. Esse missionário, ele é inglês, escocês, e ele foi muito novo, ele fez faculdade de medicina, e ele foi pregar na África. Casou e foi pregar na África. Foi fazer um trabalho missionário e científico na África. E ele ficou lá muitos anos. A esposa dele, ele renunciou toda a sua família, seus amigos, abriu mão de tudo, muito jovem. Tem história dele na internet, David Livingstone. Depois eu vou colocar ou o vídeo dele lá no YouTube, no grupo da igreja, ou o nome dele para você pesquisar. Depois de um tempo que ele estava lá na África, a esposa dele faleceu por doenças locais. E ele então continua a sua trajetória de missionário naquele lugar, e continua pregando, e continua fazendo seu trabalho científico, até que alguns anos depois ele também adoece, porque as doenças naquele tempo eram muito severas, e ele falece, ele morre. A Escócia pede o corpo dele para que pudessem velar, para que pudessem fazer um enterro digno. E aqueles africanos dizem: olha, o corpo dele vocês podem levar, mas o coração nós vamos deixar aqui, porque o coração dele sempre viveu aqui. Ele renunciou tudo aí para estar aqui. Então o corpo dele nós mandamos para vocês, mas o coração dele ficará aqui. E depois de alguns anos ele vai para a Escócia, ele é enterrado, o funeral dele é com honrarias e tudo mais. E depois de alguns anos, muitos anos, vai alguns missionários para aquela região onde ele já tinha ido. E esses missionários então começam a falar de Jesus. Olha, Jesus isso, Jesus cura. Olha, Jesus é uma pessoa assim, simples. E começa a pregar. E quando eles começam a ensinar para aquelas pessoas, as pessoas começam a falar para o missionário: não, mas eu conheci esse rapaz, ele já esteve aqui. Aí os missionários falam: não, eu estou falando para você de Jesus, que veio há 2000 anos atrás, morreu. Não, ele viveu entre nós. Ele morou conosco. Nós andávamos com ele, nós comíamos com ele. É essa pessoa, exatamente essa pessoa que você está falando, pelas características que você está dando, é essa pessoa. Mas ele não se chamava Jesus, ele se chamava David Livingstone. Aquele homem andou com Deus e andou com Jesus de tal maneira, e renunciou tantas coisas de tal maneira, a ponto de que a sua vida foi confundida com a vida de Jesus. Isso serve para mim e para você pensar um pouco: o que eu tenho renunciado para me parecer com Jesus? O que você tem renunciado na sua vida para ser parecido com Jesus? O que você tem renunciado? O que temos renunciado para poder expressar a Cristo, para poder viver e manifestar Jesus aonde quer que nós estejamos? O primeiro componente de uma aliança é a renúncia. Quem está entendendo diz amém. O segundo componente de uma aliança é a fé. Diga comigo, fé. Falamos sobre fé domingo passado, como um princípio para uma vida extraordinária. É a fé. Abraão sai da sua terra sem nem saber para onde ir, irmão. Abraão arrisca perder tudo que tinha conquistado durante 75 anos de vida para sair em direção a uma palavra de Deus. Abraão abandona tudo. E ele não era um menino, ele era um senhor. Ou seja, ele abandona tudo. Irmão, e para isso precisa ter muita fé, sim ou não? Você sair para um lugar que você nem conhece. Não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé.
E nessa ocasião, ele faz valer esse título, o pai da fé. Alguém com 75 anos, abrindo mão de tudo e saindo sem direção, apenas debaixo de uma ordem de Deus. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Precisa de muita fé para fazer isso. Precisa de muita fé para viver uma aliança com Deus. Olha para quem está do lado e fala assim: se você quer viver uma aliança com Deus, você vai precisar de fé. Se você quer viver uma aliança com Deus, você precisa viver alguma coisa pela fé. Ei, se você quer ter uma aliança com Deus, você precisa viver alguma coisa pela fé. O que é que você vive pela fé hoje, meu irmão? O que é que você pode dizer, pastor, isso aqui eu vivo pela fé? O que é que você pode dizer, pastor, isso aqui eu vivo na minha vida totalmente pela fé? Para vivermos uma aliança com Deus, precisamos de fé. É impossível vivermos uma aliança com Deus sem fé. O que é que você vive pela fé hoje? Melhor, aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Se você tiver uma aliança com Deus, você vai fazer coisas que ninguém nunca imaginou, viver sonhos que ninguém nunca viu. Você vai ver coisas extraordinárias. Se você tiver fé e viver uma aliança com Deus, meu irmão, você vai fazer e viver coisas extraordinárias. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Se você tiver fé e viver uma aliança com Deus, você vai viver coisas incríveis e extraordinárias. Você vai alcançar o que poucas pessoas alcançaram e viver coisas que poucas pessoas viveram. Quando você vai para a Bíblia e você vê os maiores milagres, eles estão rodeados de pessoas com o coração cheio de fé. Com o coração cheio de fé. A fé é um componente da aliança com Deus. A fé é algo, irmão, que vai te fazer viver coisas incríveis e extraordinárias. É impossível ter uma aliança com Deus sem que você exerça fé. Fé. Olha para esse irmão bonito e fala: aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Deus pode te levar a viver uma nova fase, uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo. Deus pode te levar a viver algo extraordinário. Eu estava pregando agora em Sorriso sobre finanças, e eu estava mostrando para eles a realidade, quando Jacó faz um voto com Deus, dizendo: se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço, se o Senhor me der pão, me der alimento, se o Senhor me proteger e em paz me fizer voltar para a casa dos meus pais. A Bíblia diz que Jacó faz um voto com Deus. Jacó diz: então certamente eu darei o dízimo. E sabe o que acontece? Quando Jacó chega no lugar, ele vai trabalhar 7 anos por uma esposa. O sogro dele engana ele. Ele tem que trabalhar mais 7 anos pela outra. E depois que ele trabalha 14 anos por 2 mulheres, ele chega no sogro e fala assim: ó, eu acho que agora o senhor tinha que me dar um salário. A Bíblia diz que Labão muda o salário dele 10 vezes. Porque Labão era mais enganador que Jacó. Porque todo enganador um dia vai encontrar alguém que é pior que ele, né? Sempre tem, sim ou não? Todo aquele cara meio malandro, um dia ele vai encontrar alguém pior, sempre tem. E a Bíblia diz que Labão muda o salário dele 10 vezes, mas sabe o que Labão não sabia? Que lá atrás, em uma atitude de fé, Jacó fez uma aliança com Deus. Jacó fez uma aliança com Deus. E até mesmo quando Labão tenta enganar Jacó, a Bíblia diz que em 2 anos, quantos anos? Em 2 anos, Jacó estava mais rico do que o seu sogro Labão. Em 2 anos, Jacó conquistou e viveu aquilo que ele não tinha vivido em 14 anos. Eu creio em um Deus que faz isso. Eu creio em um Deus de milagres. Eu creio em um Deus que vira a chave. Eu creio em um Deus que faz coisas poderosas. Eu creio em um Deus que faz coisas extraordinárias. E Deus faz isso através da fé. Deus faz isso através da fé. Quem está entendendo diz amém. A fé pode fazer você ver coisas extraordinárias. Pastor, mas a minha vida veio até aqui. Eu já tenho 30, 40, sei lá, 50. Nunca vivi nada, tudo bagunçado, nunca tive nada. Irmão, quando você tem uma aliança com Deus, e quando você se posiciona em fé,
Deus é poderoso para fazer você viver em 1, 2 anos aquilo que talvez você não viveu em 30, 40, 50. Deus é poderoso para fazer isso. E eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que você não viveu até hoje, que aquilo que você não conquistou até hoje, que aquilo que não deu certo até hoje, Deus vai virar a chave e vai fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, nos seus negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus. Se manifeste ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que muda ciclos. Eu creio em um Deus que muda estações. Eu creio em um Deus que vira uma chave, irmão. E de repente, aquilo que nada deu certo até agora, de repente você entra debaixo de uma corrente de favor de Deus, e tudo começa a fluir, e tudo começa a acontecer, e aquilo que você não conquistou, de repente começa a chegar à sua mão, sem nenhum tipo de esforço, porque isso é bênção de Deus, é favor de Deus, é promessa de Deus. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Deus libera sobre você nessa noite um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo, uma nova estação. Diga eu recebo em nome de Jesus. Terceiro componente que envolve uma aliança. Terceiro componente que envolve uma aliança. Missão. Diga comigo, missão. Então presta atenção, toda aliança precisa de renúncia, toda aliança precisa de fé, e toda aliança carrega uma missão. Quem está comigo ainda diz amém. Deus não faz alianças para exaltar o nosso ego. Deus não faz alianças para exaltar o seu ego. Deus quer fazer uma aliança para que você seja bênção. Deus quer fazer uma aliança para que você seja bênção. Mas Deus não faz aliança, irmão, para que você exalte o seu ego. Ó, eu bonitão, grandão. Ó, tudo que eu tenho. Parece criança, né? Criança que faz isso. Não. Eu tenho, você não tem. Ficou de menino, irmão. Cada coisa, né? Deus não faz aliança para exaltar o nosso ego. Deus faz aliança para sermos uma bênção na vida das pessoas. Ah, pastor, Deus está me abençoando. É para você ser uma bênção na vida das pessoas. Ah, pastor, Deus está me prosperando. O objetivo disso é para você ser uma bênção na vida de pessoas. Ah, pastor, a minha família tem crescido, tem prosperado. É para a sua família ser uma bênção na família de outras pessoas. A aliança que Deus faz é para que você seja uma bênção para a vida de outras pessoas. Diga amém. Você é a resposta que as pessoas esperam. Você é a resposta que as pessoas esperam. Diga isso para a pessoa do seu lado e me ajuda aí. Você é a resposta que as pessoas esperam. Porque Deus te faz uma bênção para você abençoar, irmão. Deus te faz uma bênção para você abençoar. Vou dizer de novo, até você entender isso e dar um glória a Deus. Deus te faz uma bênção para você abençoar. É para isso que Deus te faz uma bênção. É para isso que Deus te prospera. É para isso que Deus te favorece. É para você abençoar. O que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o propósito, Abraão? Qual é o propósito, Abraão, de você renunciar? Qual é o propósito, Abraão, de você viver pela fé? Qual é o propósito de você ter uma missão? É você ser uma bênção para todas as famílias da terra. Eu quero profetizar sobre a sua família, irmão, porque hoje eu estou inspirado hoje. Eu profetizo que a sua família será uma bênção para muitas famílias da terra. Eu profetizo que Deus levantou a sua família para abençoar e para curar muitas famílias sobre a terra. Eu profetizo que todas as pessoas que se envolverem com a sua família, que se aproximarem de sua família, vão receber coisas extraordinárias da parte de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Se manifeste ao Senhor. Diga aleluia. A sua família é uma bênção. A sua família é uma bênção. A sua casa é uma bênção. Seus filhos são uma bênção. E o objetivo de Deus é fazer com que a sua família seja abençoada para abençoar. O objetivo de Deus é te abençoar
para abençoar. Quem está entendendo isso aí diz amém. Se você morresse hoje, irmão, a vida de quem você mudou até hoje? Se você partisse hoje, Deus falar para você, bater na porta e falar assim: chegou sua senha, vamos embora, vamos para a eternidade. A vida de quem você mudou? Quem vai sentir falta de você? Quem são as pessoas que vai falar assim: poxa vida, aquele rapaz era diferente? Quando nós paramos e pensamos nisso, nós vemos o tanto que estamos sendo bênção para alguém ou não. Porque, irmão, quando somos bênção para alguém, as pessoas sentem a nossa falta, sim ou não? As pessoas notam a nossa falta, sim ou não? Quem vai notar a nossa falta quando morrermos? Quem vai notar a nossa falta quando não estivermos mais aqui? Sabe quem vai, irmão? As pessoas que nós formos bênçãos para a vida delas, as pessoas que nós abençoarmos as vidas delas. E quantas pessoas têm sido abençoadas por você? O que eu te pedi para você fazer agora há pouco, pega o celular aí, manda uma mensagem para alguém com o link do culto. Sabe o que você estava fazendo? Você estava abençoando alguém. Olha, assiste aí, Deus vai falar com você. Às vezes nem isso fazemos. Vivemos uma vida, temos tanto de Deus. Olha aqui para mim. Você acha que você tem esse tanto de Deus que você tem, que você conhece, tudo que você conhece, a troco de quê? Simplesmente Deus olhou e falou assim: quero te dar esse conhecimento aqui, você fica com ele aí. Não, irmão. Deus te deu para você ser uma bênção na vida de alguém. E acredite, estaremos diante de Deus um dia. Se você talvez você nem consiga mais acreditar nisso, mas estaremos diante de Deus um dia e prestaremos conta de tudo aquilo que Deus colocou sobre nós. Prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que Deus nos confiou. E a Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Eu não estou falando isso aqui para assustar você, irmão. Não precisamos disso. Estou falando isso aqui para alertar você. Deus colocou algo em você. Deus chamou você. Deus te deu uma missão. Deus chamou você para uma aliança, para que você seja bênção na vida de alguém. Para que você seja bênção na vida de alguém. Olha para esse irmão dado e fala assim: você precisa ser bênção na vida de alguém. Tem gente que acha que veio para o mundo só para ganhar dinheiro e pagar boleto. Olha para mim, você não veio aqui na terra só ganhar dinheiro e pagar boleto não, vaso. Amém? Você não veio na terra só ganhar dinheiro e pagar boleto não. Você veio na terra ser uma bênção de Deus para a vida de alguém. A vida é muito mais do que ganhar dinheiro e pagar boleto. Precisamos fazer isso, fazemos isso, precisamos disso para viver, mas precisamos entender que temos uma missão. Temos uma missão. Entre ganhar dinheiro e pagar boleto, o que a gente faz? Cumpre a missão. Entre ganhar dinheiro e pagar boleto, o que a gente faz? Cumpre a missão. Olha para o irmão e fala assim: cumpre a missão. Quarto e último aspecto que envolve uma aliança. Toda aliança envolve promessa. Olha para quem está do lado. Toda aliança envolve promessa. Foi assim quando a gente foi casar ou não? Quem lembra do até que a morte o separe diz amém? Amém. Por quê? Porque toda aliança envolve, me ajuda aí, toda aliança envolve promessa. Da mesma maneira, quando temos uma aliança com Deus, a aliança que temos com Deus, ela envolve promessas. E a Bíblia é cheia dessas promessas para mim e para você. Essas promessas nos alcançam. E Deus cumpre a promessa. Quando nós renunciamos, quando nós vivemos por fé, quando nós mantemos a missão, presta atenção, Deus paga a conta, Deus cumpre a promessa, Deus faz aquilo que prometeu que ia fazer. Deus faz. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus faz aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Quando temos uma aliança, quando renunciamos, quando vivemos por fé, quando cumprimos a missão, irmão, você fica em paz. Deus paga a conta. Diga aleluia. Olha o que o texto diz no versículo 2 que nós lemos: farei de você um grande povo e o abençoarei,
tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você será uma bênção. Você será uma bênção. Ah, meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Aliança envolve promessa. E a promessa de Deus, ela não cai por terra. A Bíblia diz que Deus não tem a sua promessa por tardia, mas antes Ele vela para cumpri-la. Você pode levantar a mão e dizer assim: Deus vai, mais forte, Deus vai cumprir toda a promessa sobre a minha vida. Diga mais uma vez: Deus vai cumprir toda a promessa na minha vida. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Isso é um fundamento do Evangelho. Crer que Deus vai cumprir toda a promessa na sua vida. Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou abençoar você. Abraão, eu vou tornar seu nome famoso. E olha que bênção, irmão. Vou tornar seu nome famoso. Deus tem feito você ficar famoso. Não, pastor, eu sou modesto, ninguém nem me conhece. Deus tem feito você ficar famoso lá no seu trabalho, lá na sua escola, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Todo mundo sabe quem você é. E sabe para que isso, irmão? Sabe qual o motivo disso? Para que você cumpra a missão que Ele estabeleceu para você, para que você viva a missão que Ele estabeleceu para você. Não importa, irmão, se esse raio de influência é grande ou não. Ele te colocou como influência sobre a vida ou de muitos ou de poucos, mas Ele te colocou. Diga aleluia. Tornar o nome famoso é isso, te dar influência. Influência é uma bênção. Você poder influenciar pessoas para o bem. Não importa se é muita gente ou se é pouca gente, seja fiel à missão que Deus estabeleceu para você. Seja fiel, diga aleluia. Influenciar para que o nome de Deus seja glorificado. Influência na sua escola, influência no seu trabalho, influência na sua família, influência com seus amigos. Para que Deus te dá essa influência? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja reconhecido. E tem mais, olha o que diz o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que significa isso, irmão? Diga comigo: proteção. Deus está falando assim: ó, eu estou contigo. Deus está falando assim: ó, eu estou fechado com você. Eu vou abençoar quem te abençoar, mas se alguém se levantar contra você, deixa comigo. Se alguém se levantar contra você, pode deixar que é eu quem defendo você, é eu quem faço aquilo que você não pode fazer. Eu sou o juiz sobre a sua vida. Então fica tranquilo, quando alguém se levanta contra você, ele não se levanta contra você, ele se levanta contra o próprio Deus. É isso que o texto está dizendo: eu vou abençoar quem está te abençoando. Mas se tem alguém levantando contra você, eles se levantam contra mim, porque é eu que te sustento, é eu que te estabeleci, é eu que te coloquei. Isso tudo é bênção de Deus sobre nós, irmãos. Quem está entendendo isso diz amém. Isso tudo é bênção de Deus sobre nós. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te prosperar. São aspectos da aliança de Deus sobre as nossas vidas. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.